Bom dia a todos, muito bem-vindos aí ao nosso Smart Summit, a primeira edição desse ano, né? Estamos aí começando a primeira edição do ano. Nosso objetivo sempre aqui é trazer para vocês conteúdos, né, e insights que naturalmente possam contribuir de forma prática para o dia a dia do trabalho de vocês, né? No final de contas aí, rentabilizar melhor o participante, proporcionar para esse aposentante que ele cumpra os seus objetivos de vida, né? Principalmente quando chegar no momento da aposentadoria dele, tá? E hoje, o tema que a gente vai tratar é um tema meio volta ao básico, volta às origens, né? Que a gente chama de back to the basics, né? Investigar algumas classes de ativos no Brasil, investigar o relacionamento entre elas e fazer algumas propostas, né? Um pouco diferentes, talvez até um pouco contrassensuais em relação àquilo que a gente tem visto que tem sido oferecido aí no mercado. Tá? Vamos lá, então. Deixa eu mexer aqui nessa apresentação. Estude portfólio. Né? Primeiramente, a gente pensa assim, o que um bom portfólio deve ter, né? Especialmente um portfólio que tem como objetivo, né, objetivo previdenciário, né, que é proporcionar poder de compra, né, que é proporcionar uma qualidade de vida adequada, né, para os participantes das entidades de previdência privada. Primeiro ponto que a gente espera dele, que a gente desenha esse portfólio, é que ele tenha um bom valor esperado de longo prazo, né? E aqui a gente quer frisar a importância da palavra do longo prazo. O longo prazo é muito importante para a gente alcançar os nossos objetivos, né? Às vezes a gente se deixa atrair pelo curto prazo, pelos ruídos do curto prazo, pela volatilidade do curto prazo. Isso acaba contaminando aí o nosso viés emocional e eventualmente podemos até tomar decisões erradas de longo prazo pensando somente no curto prazo. A gente entende também que tem toda a questão da pressão dos participantes. Os participantes, às vezes, quando vem um mês ruim ou um ano ruim, eles ficam incomodados com isso, eles acabam, eventualmente, uma coisa que a gente assiste muito aqui, fazendo a famosa migração de perfis, sempre no pior momento, né? Quando está tudo bem, quando os mercados estão perto das máximas, o apetite pelo risco dos participantes está alto, eles vão para os perfis mais conservadores. Com isso, na prática, eles acabam comprando ativos de risco com preço elevado, com preço caro, e quando você tem as volatilidades, quando você tem as crises, né, que é uma coisa inerente ao capitalismo, inerente ao mercado financeiro, quando você tem as crises, esse pessoal acaba se assustando, né, os participantes se assustam e migram para perfis mais conservadores, ou seja, eles têm esse viés, essa dissonância cognitiva, esse viés emocional de estar comprando ativo de risco caro, quando você está com o mercado em alta, e vender esse ativo de risco quando ele está barato, quando os mercados estão em crise. Então, é por isso que a gente frisa bastante aqui essa palavra longo prazo, a importância da gente se manter no planejamento de longo prazo, quando a gente está falando de investimentos. O segundo ponto aqui é um nível de volatilidade que o cliente suporte, naturalmente suporte no longo prazo, assim como o drawdown. Isso é outra coisa também, quando a gente olha para finanças comportamentais, isso é uma coisa que normalmente o próprio investidor ele se engana, né? Ele sempre acha que o perfil de risco dele é um pouco mais arriscado do que realmente é. Ele só sabe isso quando a crise vem, quando o drawdown acontece, quando ele sente a dor aí do portfólio dele perdendo 5, 10, 15%, aí que ele vê que o perfil dele de risco não é tão arriscado assim. Então, esse trabalho, né, de você conhecer o seu passivo, de você conhecer o seu cliente e de ajudar ele a conhecer a si próprio é muito importante para que ele seja encaixado, né, no nível de risco que seja adequado aos objetivos dele de longo prazo e ao perfil emocional dele, né? Outra coisa que a gente colocou como premissa aqui nesse portfólio aqui é que nas janelas ruins de um ano, né, que ele tenha baixa probabilidade de ficar negativo, e nas janelas ruins de prazos mais longos, né, de 2 ou mais anos, que pelo menos ele seja equivalente ao CDI. Então, a gente buscou um portfólio que tivesse essas características e, com isso, a gente fez o exercício aí com algumas classes de ativos, né? Que classes de ativos são essas? Naturalmente, nós temos aí o CDI, nós temos o IHFA, que é o índice de hedge funds da Ambima, né, os multimercados, nós temos o IMAB, o IMAB 5+, o IRFM de prazo um pouquinho mais longo, né, o 1+, nós colocamos aí o CDI mais 1,5 para emular aí
é uma classe de risco de crédito, né? Os indicadores, os benchmarks de crédito, eles são muito recentes. Então, se eu colocasse eles nesse estudo, eu teria uma amostra de tempo muito curta, né? Eu não conseguiria fazer uma amostra vindo desde final de 2007 para cá. Nós colocamos aí um portfólio de dólar mais 3, né? Que basicamente é um portfólio de um bom fundo cambial, é um portfólio que representa aí uma carteira no exterior de retorno bem modesto, de retorno assim, nada expressivo, assim, uma carteira bem tranquila de você atingir. Para o Ibovespa, né, nós colocamos Ibovespa mais 4, que é exatamente a nossa visão do que deve ser uma boa gestão ativa, né? Então, nós fizemos aí vários cortes, né, várias amostras com os nossos bons gestores de renda variável e chegamos que, pegando várias janelas de mercado, pegando ciclos positivos, ciclos negativos, os bons gestores aí deveriam, pelo menos, aí, conseguir esse excesso de retorno de 4% em relação à Ibovespa, né? E depois nós, naturalmente, montamos aí 3 portfólios, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles depois, com os seus respectivos retornos, tanto no ano, né, quando esse estudo foi feito, tanto quanto o estudo, o retorno histórico dele, né? Surpreendentemente, ou não surpreendentemente, né, para a gente que está no dia a dia do mercado, o que chama atenção desse portfólio? As primeiras coisas que chamaram atenção quando a gente começou a olhar somente para a classe de ativos, sem ainda mexer com o balanço desses ativos dentro do portfólio. A primeira coisa que chamou atenção para a gente foi o desempenho muito bom dos IMABs, né? IMAB, tanto IMAB comum quanto IMAB 5+, que são as NTNBs de prazo mais longo, né? Nesse período de tempo aí de 2 de outubro de 2007 até 23 de 11 de 2023, você teve IMAB 5+, aí com 540%, IMAB com 519%. Né? É um retorno muito expressivo, bem acima do Ibovespa mais 4, bem acima do CDI mais 1,5, né? E com um nível de volatilidade que a gente vai falar um pouquinho depois, adequado para aquilo que ele entrega. Né? Outra coisa que chamou a atenção da gente foi que esse portfólio de dólar mais 3, né, uma carteira cambial bem modesta no exterior, né, naturalmente você correndo aí o risco dessa exposição cambial, ela te entregou 332% contra 334% do CDI, ou seja, você teve um retorno muito próximo ao CDI, tendo uma carteira que, convenhamos, está longe de ser brilhante de investimento no exterior. Né? Esses 2 pontos aí a gente vai se pegar bem neles, né? Que é o excelente risco e retorno das NTNBs e essa questão do portfólio em dólar, como é que ele pode ter um papel importante aí dentro do nosso portfólio, né? Então, esses próximos slides eu já comentei um pouquinho, né? O que a gente enxerga, né? Na nossa experiência aqui na TAG, né? Com esses longos anos aí, são 10 anos já fazendo gestão de portfólios institucionais, e para pessoa física mais tempo, né? A TAG esse ano está completando 20 anos já trabalhando com pessoas físicas. De um modo geral, a gente enxerga, e aqui eu estou falando dos institucionais agora, pouco IMAB nos portfólios, né? Que são contribuição definida, bem pouco IMAB, bem pouco NTNB, ausência do dólar nas carteiras, né? Ou quando você tem o investimento no exterior, ou ele é 100% redeado para real, ou em grande parte dos casos, metade, 50% redeado, né? E uma presença, né, muito grande de renda variável, especialmente nos planos moderados, né, e nos planos agressivos, né, nos perfis moderados e nos perfis agressivos, né. Aí, quando você volta e olha o desempenho histórico de Bolsa Brasil, mesmo para um bom gestor, né, você pergunta, né, por que será que tem tanta renda variável nesses portfólios? Será que a esperança sempre vencendo os fatos, né? Será que você tendo toda essa visão histórica, toda essa coleção de dados, ainda assim, a gente se deixa vencer pela esperança e tem uma alocação de risco em renda variável, talvez aí essa provocação que eu quero fazer para vocês, acima do que a gente deveria ter, olhando aí para os objetivos aí dos nossos clientes, né? O que a gente está propondo aqui? O que a gente está propondo nesse desenho desse portfólio? Você fazer o uso estrutural de ativos em dólar no portfólio, você esquecer, abandonar essa ideia de redear parcialmente ou integralmente aí
a sua parcela de investimento no exterior e você fazer um uso estrutural do IMAB no portfólio, né? E aí a gente propõe que você use esse espaço de risco, que você comece a pegar um pouco do espaço de risco que é dedicado para a bolsa e multimercado, né? Por que isso? Naturalmente os IMABs têm volatilidade. Você, quando está falando das NTNBs longas, né, uma NTNB 50, 55, 60, a volatilidade dessa NTNB é igual à volatilidade do Ibovespa. E conceitualmente a gente foi treinado, a gente foi acostumado a pensar nessas NTNBs como um portfólio de renda fixa. Aí quando você pensa nisso como algo de renda fixa, você fala, nossa, é muita volatilidade, eu prefiro ficar com coisas mais conservadoras aqui no espectro da renda fixa. E você acaba não alocando esses excelentes instrumentos que a gente tem à nossa disposição no seu portfólio justamente pela volatilidade. E você acaba colocando no espaço de risco, no espaço de maior volatilidade do seu portfólio, coisas que têm um retorno histórico, depois a gente vai entrar nos motivos, uma relação de risco-retorno bem pior do que as NTNBs. Vamos partir aqui agora das nossas racionais. Esse slide aqui, agora eu devo me deter um pouco mais de tempo nele. Esse slide aqui, ele é bastante importante, né, para a gente entender essa racional do que a gente está propondo aqui atrás, essa questão do uso dos ativos em dólar, o uso estrutural dos IMABs, né? Primeiramente, em relação ao dólar, né? Você tem esse primeiro gráfico aí que está no meio, né? Esse aqui é um gráfico, você tem, na verdade, são 3 desenhos aqui, né? E o importante é o terceiro, né? É a correlação, né, que a gente fez entre o dólar real e a correlação entre um portfólio que a gente chamou de Kit Brasil. Esse portfólio de Kit Brasil, ele é composto de 25% IMAB, ele é composto de 25% de crédito, composto de 25% Ibovespa, é composto, enfim, são os ativos típicos daquilo que a gente chama de Kit Brasil ou de Risco Brasil. A minha intenção foi fazer a medição da correlação, né, entre o dólar, né, de você ter algo dolarizado na sua carteira, em relação a esse portfólio que está extremamente, intrinsecamente ligado aí ao nosso Risco Brasil, à flutuação dos ativos brasileiros. O que a gente achou? A gente achou com uma correlação sempre negativa, né? Ela sempre oscila, vocês podem ver no gráfico, ela sempre oscila ali entre menos 0,4 e menos 0,70. Talvez aí uma boa média seja alguma coisa perto de menos 0,55, menos 0,60. Então, aí a gente volta, né, para aquilo que a gente falou aqui no começo, né? A gente começa a ligar os pontinhos da nossa racional. Então, vejam bem, você tem com um portfólio de dólar mais 3 no longo prazo, ele vai te entregar um retorno bem similar, bem parecido com o CDI, e ele vai te fornecer um elemento de proteção para o seu portfólio, porque ele tem sempre uma correlação negativa com o resto do seu portfólio, né? Aqui no Brasil, né, até por questões de legislação, as entidades estão limitadas a apenas 10% do patrimônio em investimentos de ativos no exterior, ou seja, vocês estão dentro de um cercadinho onde 90% dos ativos que os participantes detêm, que os participantes fazem investimento de longo prazo, são ativos brasileiros. E qual a característica do mercado brasileiro? É ciclicalidade, né? O Brasil é um país cíclico, o Brasil é um país produtor de commodities, é um país que tem ciclicalidade, porque é um país que acompanha muito o ciclo de commodities, isso impacta os ativos domésticos, é um país que tem muita ciclicalidade política, a gente tem sempre oscilações políticas aqui, então você acaba tendo, comparando isso com ativos, né, de outros países do mundo, você acaba tendo ativos que têm sempre uma volatilidade maior e tem sempre um beta muito grande em relação aos ciclos econômicos. Qual é a única parte do ativo de uma entidade de previdência que pode funcionar como um amortecedor, pode funcionar como uma proteção, pode funcionar como um elemento contracíclico em relação a 90% do seu portfólio? É exatamente o seu portfólio em dólar, é exatamente o seu investimento no exterior. E o que a gente faz quando a gente faz o hedge desse percentual da carteira? Você simplesmente joga fora no lixo o elemento protetivo dele. É claro que, ao fazer isso, você está encaixando alguns pontos de rentabilidade. Tem toda a questão do carry, né, quando você faz a venda do dólar real futuro para fazer o hedge, né, para trazer essa carteira em dólar para reais, você está encaixando alguns pontos percentuais,
Agora, no momento, o carry está relativamente fraco, né? São 3 a 4 pontos percentuais ao ano. Só que em troca desses pontinhos a mais de rentabilidade, nesses 10% do portfólio, você está abrindo mão de todo o poder protetivo, de toda a capacidade protetiva que esse pedaço do seu portfólio tem em relação ao resto do seu portfólio. Então, a gente entende que esse pedaço do portfólio de investimento no exterior para os clientes de entidade de previdência privada é muito importante. Você está diversificando de coisas que não têm relação direta com a economia brasileira, e você, quando deixa isso integralmente exposto à variação cambial, você está adicionando proteção para o seu portfólio em relação aos outros 90% do seu portfólio, que, como a gente falou aqui, estão obrigatoriamente muito expostos à ciclicalidade dos ativos brasileiros, né? Então, esse é o primeiro ponto, a questão da parte cambial. A segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o IMAB, né? Também chama atenção na gente, né, como é que a classe de ativos que tem o melhor risco-retorno entre todas as classes de ativos brasileiras, ela tem tão pouca presença nos portfólios, né? Isso pareceu, né, nos pareceu algo bastante contrassensual, né? Então, a gente procurou aprofundar aqui o estudo, né? E uma das explicações que a gente teve, que o IMAB, ele parece ruim ex ante, ou seja, antes do período da observação acontecer, o IMAB parece ruim, porém, historicamente, ele acaba sempre sendo bom ex post, ou seja, ele parece que é ruim antes do período acontecer, mas na maior parte dos períodos depois que ele acontece, ele acaba sendo bom. E por que isso acontece? Porque o mercado ele tem um viés na questão de previsão de inflação, né? Esse gráfico que vocês estão vendo aí do lado direito, da parte de baixo, a gente colocou a expectativa do Focus, né, do Banco Central, a expectativa de IPCA para os próximos 12 meses, é a linhazinha vermelha, né? E a gente colocou naturalmente deslocado, né, por 12 meses, né, para você ter o mesmo ponto comparando a mesma coisa, o que realmente aconteceu com essa inflação 12 meses depois. E na linha sombreada, você tem o diferencial, você tem o realizado de inflação menos a expectativa, né, 12 meses à frente. Qual a conclusão que a gente chega? Que o mercado ele tem um viés de erro, né, muito forte, e é sempre um viés na mesma direção. A gente fez a medição disso e, na média, a inflação, né, na média desse período todo que a gente está vendo, a inflação acaba sendo 0,9% ao ano, maior do que o projetado. É claro que você tem anos que nem ano passado, que a inflação projetada ela acabou sendo um pouquinho maior do que a inflação realizada, até porque a gente está no período de desinflação agora. Mas quando você expande isso para o longo prazo, né, com todo o histórico inflacionário brasileiro, o histórico de reajuste de preço brasileiro e a questão fiscal, né, muito do nosso problema de inflação sempre teve como gênese, sempre teve como causa a questão fiscal, você acaba entendendo por que a gente acaba sempre errando a inflação numa direção só. E veja bem, eu quando falo errar a inflação, você quando fala do Focus, alguns podem argumentar, mas o Focus é coisa de economista, é coisa de acadêmico, é aquele cara que não está com skin in the game, aquele cara que não está botando dinheiro em cima da mesa apostando nisso. A gente, quando faz essa mesma estudo, não olhando para o Focus e olhando para as inflações implícitas, né, que é medido pelas próprias NTNBs, associado a cada NTNB você tem uma inflação implícita esperada para esse período. Quando você mede a inflação que o mercado financeiro em si espera, que as mesas de operação esperam, você também vê o mesmo viés, você também vê o mesmo tipo de erro. Ou seja, esse erro de inflação não é um erro que seja exclusividade dos nossos economistas, também esse é um erro que ele, digamos assim, ele também está presente na leitura dos gestores, na leitura dos traders, na leitura das tesourarias, né? Então, por conta disso, né, o mercado, ele quando está olhando ex ante, ele fala, IMAB, NTNB, não parece ser tão interessante. Aí você, historicamente, tem essas surpresas inflacionárias sempre numa direção só, estamos falando na média 0,9% ao ano, quase 1% ao ano, então é um investimento que parece ruim antes, mas sempre acaba sendo bom depois. E tem outra coisa muito importante aqui,
que às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Quando você está desenhando um portfólio para um cliente, seja ele pessoa física, seja ele um participante de uma entidade de previdência privada, às vezes a gente fica muito obcecado com tecnicismos, né? Como, por exemplo, a questão da fronteira eficiente, que eu particularmente tenho algumas críticas a isso. Uma das críticas que eu tenho à fronteira eficiente é que ela só olha para o passado. Ela tem um olhar obsessivo ao passado e um olhar obsessivo em relação ao passado curto. E outra crítica que eu tenho em relação a ela é que ela está só medindo risco e retorno, está só medindo, fazendo conta de volatilidade de retorno. Quando uma coisa que é muito importante para a gente é ver os objetivos do nosso participante, né? Seja pessoa física sozinha, seja um participante de entidade de previdência privada, o que a gente quer olhando 10 anos à frente, 20 anos à frente, 30 anos à frente? Você quer, número um, que o seu dinheiro tenha o poder de compra dele sendo corrigido. E de onde vai vir o crescimento? O crescimento vai vir de um juro real. Então, uma das melhores coisas que a gente entende que atende esse objetivo previdenciário, né, das pessoas físicas, seja individualmente, seja dentro de uma entidade de previdência privada, é justamente você ter uma parcela significativa de juro real, porque é isso, né, e que ao longo do tempo, né, você fazendo a composição disso, você fazendo o compounding disso ao longo de 10, 20, 30, 35 anos, que você vai cumprir os seus objetivos lá na frente, porque você não só está preservando o poder de compra do seu dinheiro, como você está colocando um juro real bem gordo, bem significativo, especialmente falando em termos de Brasil, né? O Brasil é um país que juro real aqui está sempre oscilando entre 4 e 6 pontos percentuais. Às vezes tem algumas aberrações, como durante o governo Dilma, isso chega a 7, mas dá para você falar que a gente tem um juro real de 4 a 6%, que comparando com o resto do mundo é um juro real bastante atrativo, né? A gente tem que tratar essa informação, ter essa informação com bastante carinho na hora da gente montar os nossos portfólios. Aí a gente faz aqui, que eu chamo da prova do pudim, né? A gente faz a análise dos 3 portfólios. O nosso primeiro portfólio aqui, o portfólio 1, é um portfólio que a gente faz o uso abundante, né, do IMAB. A gente coloca aqui um percentual bem acima do que a gente vê na média de mercado, tanto do IMAB quanto do IMAB 5+. Estamos falando aqui de 20%. A gente coloca aqui o dólar, né, o dólar mais 3, como um elemento mitigador de risco. No segundo portfólio, a gente mantém exatamente o mesmo peso dos IMABs, a gente mantém essa parcela do IMAB 5, IMAB 5+, igualzinha. A única coisa que a gente faz aqui é zerar aqui a parcela de dólar mais 3. É como se você estivesse fazendo o hedge da sua carteira de investimento no exterior. E o terceiro, né, é o que a gente chama de uma carteira mais convencional, uma carteira mais típica que a gente encontra nas políticas de investimento, especialmente para perfis mais moderados e mais agressivos, que você não tem o dólar como mitigador de risco, você tem pouco IMAB, né? Você tem bastante pouco IMAB nessa carteira, e você acaba utilizando a renda variável como seu principal vetor de risco, ou seja, você tem muita renda variável local, muita renda variável brasileira no portfólio. Então, esses são os 3 portfólios. Naturalmente, esse exercício aqui ele pode ser refeito você mexendo da maneira que vocês quiserem nos pesos, mas o mais importante para a gente foi mostrar os conceitos, foi fazer aqui a prova dos conceitos, né? Então, quando você coloca aí os 3 portfólios, né, você tem que o portfólio 1, né, que é o vermelhinho, ele alcançou, nesse período de 2007 a 2023, um retorno aí de 446%, né? Nesse mesmo período, o CDI, lembrando, 334%, e você obteve uma volatilidade de 4,14%. O portfólio 2, né, sempre lembrando que o portfólio 2 é aquele portfólio onde eu tirei o dólar, né, como se fosse o zagueiro do nosso portfólio. Né? Eu joguei sem zagueiro, joguei com portfólio com pouca bolsa, bastante IMAB, mas tirando o dólar aqui como zagueirão do nosso portfólio, você tem um retorno um pouco menor, 429%, e uma volatilidade maior, uma volatilidade de quase um ponto percentual maior, de 5%. E o portfólio 3, né, que eu chamo aqui do portfólio típico, né, que a gente vê por aí, é um portfólio que tem pouco IMAB,
não tem o dólar como elemento protetivo e tem bastante Bolsa Brasil, é um portfólio mais pobre, né? Um portfólio que rodou ali 419. Quando você olha para o retorno, quando você olha para a rentabilidade dele, mas não é tão menos assim. 446 contra 419 ao longo de, sei lá, 15 anos, 16 anos, isso não é tão significativo. Ok, eu concordo, mas quando você olha para a volatilidade, né, você vê que a volatilidade dele é um portfólio que dá susto, né? Um portfólio que volatilidade de quase 9%, né? E é exatamente isso que a gente vai ver agora, né? Que como é importante você ter esse portfólio mais equilibrado, não só pelo resultado final, mas para você ter um caminho mais suave para chegar nesse mesmo resultado final. Ou seja, não importa não importa somente o ponto de chegada, importa o caminho que a gente vai percorrer entre o ponto A e o ponto B. É justamente sobre isso que a gente vai começar a falar agora, né? Então, a primeira coisa aqui que a gente analisou em relação ao portfólio 1 é o que foi o pior drawdown dele, né? Qual foi o ponto máximo de dor que esse portfólio teve. Então, esse portfólio 1 aqui, que teve o melhor retorno e a menor volatilidade, ele também teve o menor drawdown. O drawdown dele foi 8%, que foi atingido ali em 23 de março de 2020, ali no auge da pandemia, né, quando a gente começou a ter o fechamento das economias por conta da Covid em 2020. O portfólio 2, né, que é um portfólio muito parecido com um, ele só não tem o dólar ali como o seu zagueiro, como o seu protetor de portfólio. O que acontece com ele? Você teve um drawdown de praticamente de 11%. E ele também aconteceu no mesmo período de tempo. Ele aconteceu ali em março de 2020, o episódio da Covid, né? Aí você vai para o portfólio 3, que é o que a gente chama de portfólio típico, né? Sem proteção, pouca IMAB e muita Bolsa Brasil. Esse portfólio é um portfólio que machuca, né? Ele chegou a ter no pior momento aí uma queda de quase 22%, e ele alcançou isso não foi nem na questão do Covid, foi na crise, na grande crise financeira de 2008, aí com quebra da Lehman Brothers. O pessoal que está mais tempo no mercado deve se lembrar bem desse período, né? Então, a gente vê que esse portfólio, né, esse portfólio é mais equilibrado que a gente propõe, né, com mais IMAB, usando o dólar como elemento de proteção, ele te dá um caminho mais suave, ele te dá uma dor, né? Ele te dá um momento de crise menos agudo, né? É claro que é impossível você ter um portfólio que vai ser vencedor 100% do tempo, é impossível você ter um portfólio que vai ganhar 100% do tempo, você vai ter eventos de queda, você vai ter eventos de crise no mercado. O objetivo é você minimizar isso, né? Para um nível, para um ponto que o seu cliente entenda, que o seu cliente ele tolere, né? E agora a gente vai olhar esses portfólios, né, em janelas de 252 dias. Esse estudo aqui também é um estudo, ele parece um pouquinho complicado, mas ele é um estudo bastante elucidativo, né? Ele te mostra muito bem como é que você chega, né? Como é que é essa travessia do ponto A para o ponto B. Então, no portfólio número 1, você vê que você tem, na média, um retorno anualizado aí de 11,39, né? Lembrando que o CDI do mesmo período é um CDI de 9,43, ou seja, um portfólio que no longo prazo ele bate o CDI. Aí você pega nessa coluna de mínimo o que foi a pior janela, né? O que foi a pior janela de 12 meses, né? Ele entregou 0,12. Ele entregou 0,12 no momento ali que o CDI entregou também 2,16. Ele ficou positivo, ficou um pouquinho positivo, não ficou negativo, mas naturalmente foi um retorno aí abaixo do CDI. E você pega no melhor período, né, na melhor janela de 12 meses, os mercados mais pujantes, ele te entregou um retorno de 22%. Aí você vai comparar isso com o portfólio número 2, né? O portfólio número 2 e o portfólio número 3, o que eles trazem de informação para a gente? Eles vão mostrar que nos momentos, que na janela ruim de mercado, na pior janela de 12 meses, você perdeu menos 4 no portfólio 2, perdeu menos 13 no portfólio 3, porém, você ganhou para caramba, né? Você ganhou mais do que um portfólio 1 nas janelas boas, né? Teve janela de 12 meses positiva, a melhor janela positiva, o portfólio 2 ganhou 26, o outro ganhou 43. Todos eles bateram o nosso amigo aqui, o portfólio 1. Então, qual a informação
relevante desse tipo de portfólio mais equilibrado, com mais proteção que ele traz para a gente? Você, quando for no momento ruim, o seu portfólio não vai ser o pior portfólio. Você vai ter portfólios mais arriscados que vão cair bem mais. Porém, essa proteção, né, ela tem um custo. Qual o custo dessa proteção? Significa que quando você tiver momentos de pujança, momentos de recuperação no mercado, o seu portfólio vai andar bem, ele vai bater o CDI, ele vai bater a inflação, ele vai bater os indexadores, porém, ele não vai andar tão bem quanto portfólios que não têm esses elementos protetivos ou que têm muita Bolsa Brasil. Só que, quando você compõe isso ao longo do tempo, na média, ele é melhor do que os outros dois portfólios. Ou seja, olhando isso, tentando traduzir isso como se fosse um ranking, né, de vários portfólios, você nunca vai estar no último, quando você analisa ano a ano, né, você nunca vai estar no último quartil ou no último quintil. Também nas janelas boas, você também não vai ser um portfólio de primeiro quartil, de primeiro quintil. Porém, quando você faz o compounding disso ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das décadas, aí sim você vai estar no primeiro quintil, você vai estar no primeiro quartil. Justamente por você evitar, né, esses grandes prejuízos de cauda, né? E naturalmente você tendo um portfólio assim, aí fazendo um link com aquilo que a gente falou aí do perfil emocional, né, do viés comportamental do investidor típico brasileiro, né? Você entregando para ele um portfólio com menos oscilação, com menos históricos de quedas grandes, isso vai fazer com que ele não queira ficar vendendo os ativos de risco dele quando o mercado estiver em baixa. Isso vai fazer com que ele não queira ficar migrando do plano agressivo para o conservador ou do moderado para o conservador quando o mercado estiver ruim, quando o mercado estiver em baixa. Isso vai dar para ele um maior poder de resiliência, dele se manter no portfólio que ele está. E, naturalmente, ele fazendo isso, né, a história mostra para a gente, o histórico mostra para a gente que ele vai obter um resultado melhor no longo prazo que os outros dois portfólios. Né? Veja bem, eu quando faço esse estudo aqui, o portfólio 2 e o portfólio 3, eu não estou levando em consideração do cliente que fica migrando. Né? Normalmente, esse cliente que está sempre migrando de perfil na hora errada, o retorno dele é um retorno muito pior do que o portfólio 1, portfólio 2, portfólio 3. Se a gente pudesse fazer aqui, seria um portfólio 4 com um resultado péssimo. Tá? Então, um dos nossos objetivos aqui ao construir esse portfólio mais estável, né, é justamente impedir aí essa migração excessiva e sempre na hora errada do perfil de participantes. Aqui é o que a gente coloca aí. O segredo aqui é de evitar as caudas, né, evitar as caudas de rentabilidade, e a gente vai compondo vagarosamente o melhor retorno. Né? É a vitória da paciência, é a vitória do longo prazo sobre as visões emocionadas, as visões emocionais de curto prazo, que, via de regra, nos levam sempre a tomar as piores decisões de investimento. Né? A gente também fez esse mesmo estudo para janelas um pouco mais longas, né? Afinal de contas, tudo bem, você ficou um ano ali abaixo do CDI, mas é complicado, né? Você virar para o seu cliente, né, para o seu participante, e falar: você vai ficar 2, 3 anos aí abaixo do CDI. Então, a gente esticou a janela móvel de retorno para 2 anos, né? Para 504 dias, né? Então, novamente, você tem que o portfólio 1 ele tem um retorno médio de 24,10, ele bate o CDI, ele tem um retorno mínimo, ou seja, a pior janela de 2 anos, ele fecha com 8%, acima do CDI, né? O CDI para esses mesmos 2 anos, 6,66%, e na melhor janela de 2 anos, ele fechou bem, ele fechou com 36%. Aí você olha para os portfólios 2 e 3, naturalmente, quando você tem a melhor janela de 2 anos, eles vão melhores do que o portfólio 1, mas olha só o comportamento deles na pior janela de 2 anos. O portfólio 2 entrega 2% contra 6% do CDI e o outro entrega 1,28%. Né? É um cliente que vai ficar impaciente. Né? O cliente do portfólio 2 e do portfólio 3, é difícil você segurar esse cara, é difícil você segurar ele no plano que ele está, é difícil você segurar ele, no caso de pessoa física, como cliente de um banco, como cliente de um family office, porque ele fala: nossa, eu estou aqui 2 anos, eu não consigo nem bater o CDI. Né? Ou seja, mais uma vez aqui, a gente conseguiu fazer a nossa prova de conceito, que você, tendo um portfólio mais equilibrado, com mais juro real,
usando o dólar como poder protetivo, ele vai te evitar as caudas e ele vai te compondo vagarosamente o retorno. Você vai ter janelas de um ano e pouquinho que você vai ficar abaixo do CDI, mas com grande probabilidade, janela de 2 anos, janela de 2 anos você vai ter retornos aí acima do CDI, o que naturalmente vai deixar o seu cliente mais satisfeito, mais feliz e com menor propensão a ficar nessa rotação desmesurada aí entre perfis de planos. Quais são as nossas conclusões? Né? Primeiro, assim, a gente não tem a pretensão de descobrir o santo graal. A gente sabe que não existe o portfólio perfeito. A gente sabe que, inclusive, essa busca obsessiva todos os anos aí por esse portfólio perfeito, a gente entende que isso isso não ajuda o cliente, muito pelo contrário. Segunda conclusão, a gente entende que o IMAB, né, pelo melhor risco-retorno que ele tem, ele deveria competir, né, por um espaço de risco que normalmente a gente usa nos perfis moderados e agressivos para multimercados e para a Bolsa. Né? E aí eu quero fazer um parêntese para falar sobre Bolsa Brasil. Né? Por que a gente acha, por que a gente enxerga, né? Por que os dados mostram para a gente um desempenho tão pobre em relação de Bolsa Brasil, né? Mesmo pegando um portfólio de um bom gestor aí, Bovespa+4, ao longo desses anos todos. Né? Primeiro, assim, a gente tem que entender que a gente ainda está numa janela ruim, isso naturalmente impacta um pouquinho os números. Segundo, o ambiente corporativo no Brasil é um ambiente muito difícil. O Brasil, a gente sabe que é um país que tem juros altos de forma estrutural, o custo do crédito aqui é caro. Só recentemente você teve o mercado de capitais substituindo o crédito bancário. Quando isso acontece, você tem uma redução do custo de financiamento para as empresas e, naturalmente, aí você não está pegando as empresas pequenas, você está pegando empresas de média para grande, empresas aí que têm um histórico no mercado de capitais. E outra coisa para a gente levar em consideração que o Brasil é um mercado cíclico, né? O que é a nossa economia, né? O Brasil, simplificando, é como se fosse um grande fazendão que produz petróleo com bastante eficiência, produz também os bens agrícolas também com bastante eficiência e também produz minério de ferro com bastante eficiência. Ou seja, a característica dos principais produtos, né, dos principais drivers da economia brasileira, acabam sendo produtos de muita ciclicalidade. Né? E a gente sabe que quando você está fazendo valuation de bolsa, quando você está olhando para ativos de bolsa, comparando o Brasil com o resto do mundo, normalmente as empresas de commodity, normalmente as empresas que são tidas como cíclicas, justamente pelo fato de elas serem cíclicas, elas negociam com um múltiplo menor. Você não vai ter, por exemplo, uma Petrobras, uma Vale, negociando com múltiplo de 15 vezes lucro, 20 vezes lucro. Essas empresas negociam aí entre 5 e 10 vezes lucro. O que negocia com muito relação ao preço-lucro? Né? Basicamente, são as empresas de alto crescimento, são as empresas que você tem um crescimento de lucros de maneira bastante acentuada e bastante constante. E aí a gente está falando, por exemplo, das empresas de tecnologia, a gente está falando das empresas de biotecnologia. E o Brasil, convenhamos, não é o país, né? Não é o mercado onde você vai ver essas empresas, não é o país onde você vai ver uma farmacêutica descobrindo um remédio revolucionário para tratar a obesidade, como é o caso, por exemplo, da Novo Nordisk, que você não vai ver tecnologia de ponta para você poder fazer os microprocessadores. Você não vai ver, por exemplo, a questão da defesa militar aérea, como, por exemplo, você tem nos Estados Unidos e como, por exemplo, você tem na Europa. Ou seja, estruturalmente, o nosso mercado acionário é o mercado cíclico, o mercado que negocia com múltiplo mais baixo, e isso deve continuar. Outro pedaço importante do nosso índice Bovespa, né, da Bolsa, é o setor financeiro. O índice de bancos aí responde perto de 20% do Bovespa, ele responde por mais ou menos isso, historicamente. E quando você olha, a gente está vendo uma mudança estrutural em relação a múltiplos. Né? Você está tendo que os novos bancos digitais
estão tomando espaço, estão tomando o mercado aí dos bancos tradicionais, e com isso, esses bancos tradicionais, né, que ocupam grande espaço no índice, eles não estão negociando e possivelmente não vão voltar a negociar com múltiplos mais elevados, como eles tinham no passado, simplesmente porque o retorno on equity deles, né, o retorno sobre o capital deles também não vai mais conseguir ser o que era no passado. E isso não se aplica somente ao Brasil, se aplica lá fora também, né? Assim como esse fenômeno está acontecendo com o mercado brasileiro, também esse fenômeno aí da digitalização do setor financeiro está acontecendo lá fora. Você teve uma compressão de múltiplos também no setor financeiro. Então, quando você pega mercado brasileiro, quando você pega a Bovespa, né, estamos falando de Bovespa, você tem que boa parte, né, do índice, seja as empresas de commodities, seja as empresas do setor financeiro, são empresas que negociam estruturalmente com múltiplos mais baixos, né? E naturalmente por serem mais cíclicas, né, aí eu estou falando das commodities, elas apresentam maior volatilidade. Isso, na nossa visão, explica um pouco a questão da Bolsa Brasil, dos ativos brasileiros de Bolsa, não terem um retorno tão expressivo quanto, por exemplo, IMAB, IMAB 5+, ou até mesmo comparando com outros ativos de Bolsa, quando você compara, por exemplo, com S&P 500. Né? Outra coisa importante também na nossa conclusão é a tese que o dólar na carteira, né, uma carteira de dólar mais 3, olhando aí para o longuíssimo prazo, ele tem um valor esperado muito perto do CDI, porém ele tem uma correlação negativa, uma correlação que épocas é um pouquinho maior, épocas é um pouquinho menor, mas sempre negativa. Ou seja, você vai ter um retorno esperado ao CDI entre o ponto A e o ponto B do nosso portfólio, porém, no meio do caminho, sempre que você tiver os ativos de risco brasileiros sofrendo, o dólar vai te ajudar, ele vai te ajudar a mitigar um pouquinho essa volatilidade, os prejuízos momentâneos que você vai ter com os ativos de risco brasileiro. Né? E para que ambas essas teses mostrem o seu valor, né, a gente bate aqui na tecla que o investidor tem que ter visão, né, e sangue frio de longo prazo, né, evitando as armadilhas, né, daquilo que a gente chama, né, do investidor Zé Cotinha, né, aquele investidor e ele está sempre alocando no risco nos momentos bons, né? A bolsa bateu recorde, você começa a ver aquele fluxo entrando para a bolsa, ele vai comprar a bolsa caro. Aí normalmente, quando acontece isso, você começa a ter aqueles IPOs, né, que nem a gente teve recentemente, aqueles IPOs de empresas duvidosas, a preços duvidosos, ou seja, ele está comprando coisa cara, está comprando coisa que não tem tanta qualidade. Né? E quando você tem os momentos de crise, os momentos que os bons ativos estão sendo liquidados a preços muito baixos, esse investidor ele se emociona, ele fica nervoso, ele vende esses ativos para ir para o CDI, para poder ficar no fundo DI. Então, a gente entende que para essas teses que a gente mostrou aqui funcionarem, você tem que manter esse investidor sempre aí com horizonte de longo prazo e mantendo o sangue frio. Né? Isso, em relação ao Brasil, é muito importante. Né? Até pegando um exemplo recente, se a gente pegar o ano passado, né, 2023, os investidores brasileiros, de um modo geral, começaram muito negativos em relação ao país, né? Por conta aí das declarações aí do nosso presidente no terreno fiscal. E o que aconteceu? Eles venderam ativos de risco. Né? Se você pegar o fluxo do investidor local, né, aquilo que a B3 chama de institucionais, se você pegar esse fluxo ao longo de 2023, ele foi um fluxo de venda na B3 e também foi um fluxo de venda nos fundos, né? Os fundos de ações, os fundos de multimercado sofreram resgates expressivos. Quem foi o grande vencedor do mercado de 2023 aqui no Brasil? Foi o investidor estrangeiro, foi o gringo. O gringo comprou 45 bilhões de reais ao longo do ano de 2023. Por quê? Porque ele tem uma visão em relação ao Brasil desapaixonada. Né? O brasileiro ele acaba se emocionando muito para os dois lados. Quando as coisas estão bem, para o otimismo, quando as coisas estão mal, para o pessimismo. E o gringo não, o gringo olha a gente de uma maneira um pouco mais pragmática. Né? Trazendo isso para a macroeconomia, né? Fazendo um link disso com a macroeconomia de Brasil, o Brasil dificilmente ele vai virar uma Suíça, dificilmente o Brasil vai escapar daquilo que a gente chama de um país da renda média. Né? Quando você olha para o crescimento do PIB, o que é crescimento do PIB? Crescimento do PIB ele é crescimento da população economicamente ativa, ou seja, demografia. A nossa demografia é ruim, tem piorado bastante. O último IBGE mostrou isso, né? O último censo do IBGE mostrou isso. O número de nascimentos aí por mulher caiu
dramaticamente, a população brasileira já vai começar a declinar em termos numéricos. E o segundo componente de crescimento do PIB é justamente o crescimento da produtividade dessa população economicamente ativa. E quando a gente está falando de produtividade, a gente está falando de educação, a gente está falando de tecnologia. Como é que a gente pode falar de produtividade da força de trabalho? Como é que a gente pode falar de tecnologia quando o Brasil ocupa, ano após ano, as últimas posições no ranking PISA de comparativo educacional com os outros países do mundo, né? E aí a gente está falando de medição de línguas, estamos falando de medição de ciências e estamos falando de medição de matemática, né? O brasileiro médio, né? Esse que sai aí das escolas públicas, ele mal sabe as 4 operações quando termina o ensino médio. Ele não sabe escrever o português direito, né? Então a gente está falando estruturalmente de uma economia que está fadada a ter taxas de crescimento medíocres, né? Então, o Brasil acaba sendo, né, até um pouco chato e parece um pouco pessimista a gente falar isso, mas é a verdade, é o que é, né? O Brasil acaba sendo sempre uma grande convergência a uma média de crescimento medíocre. E isso acaba se refletindo nos mercados financeiros. Sempre que o mercado acha que agora o país vai decolar, é capa da The Economist, sempre que você tem esses arroubos de otimismo, o pessoal achando que o Brasil vai virar uma Suíça, vai virar um país desenvolvido, você pode vender, você pode reduzir o risco, porque você tem uma convergência média. E sempre que o mercado também, do outro lado, está muito pessimista, né? Agora a gente vai virar uma Argentina, agora a gente vai virar uma Venezuela, né? E às vezes, né, essas leituras têm uma contaminação muito do viés político da pessoa. Você pode comprar os ativos também que estão em liquidação nesse momento, porque a gente também tem uma convergência média que funciona não só nos momentos otimistas, mas funciona nos momentos pessimistas também. E é isso que a gente vê o gringo fazer, né? Até pelo fato do gringo não estar aqui, até pelo fato do gringo estar olhando para a gente lá a 8.000 pés de altura, ele não está contaminado pelo noticiário, não está contaminado pelo nosso viés político, ele tem uma leitura, ele tem uma visão de Brasil muito pragmática, muito desapaixonada. Isso faz com que ele acabe, na média, tendo resultados de investimentos superiores ao nosso. Então, eu acho que é isso que a gente conclui aqui a nossa apresentação, fazendo um grande resumo. Número 1, temos que ter mais IMA-B nas carteiras. E esse IMA-B ele tem que sair do espaço de risco de renda fixa, que são coisas que no nosso imaginário tem baixa volatilidade, e eles têm que começar a competir por espaço de risco que a gente normalmente aloca para multimercado de bolsa, né? Especialmente bolsa, né? Faz todo sentido, você tem um risco-retorno muito melhor, e a gente mostrou que o motivo para isso é justamente a questão do mercado prever mal a questão da inflação. Número 2, você ter a tese do dólar, você ter o seu investimento do exterior não redeado na carteira. Em longo prazo, você vai ter um resultado muito parecido com o CDI e ele vai te funcionar como amortecedor nos tempos difíceis. Ele vai segurar a sua carteira nos momentos de crise, você vai ter um caminhar do ponto A ao ponto B mais tranquilo, né? O que vai fazer com que o seu cliente, o seu participante, ele se sinta menos impelido a ficar nesse troca-troca de perfil nos momentos de volatilidade, nos momentos de emoção otimista ou pessimista do mercado. E, por último, concluindo, muito importante a gente ter esse foco e visão de longo prazo, mantendo o sangue frio, evitando as armadilhas aí dos vieses emocionais aí na alocação de portfólio. É isso, gente. Queria abrir agora para perguntas. André, a gente tem algumas aqui no chat, no Q&A, não sei se você viu. Acho que a gente pode começar por ordem nelas. Eu estou abrindo... Não, o meu Q&A está só com a tag. Eu vou falando, sem problema. Posso lendo aqui, sem problema. Então, a gente tem uma... Achou? Tem o Q&A e tem o chat. Tem comentários aqui no Q&A, são as perguntas mesmo. E no chat tinha algumas perguntas que sumiram. Não sei se a gente já respondeu ou se saiu. Você lê? Perfeito. A primeira pergunta aqui do Carlos Francisco Pacheco, né? Pergunta bem interessante, né? O viés emocional gerando mudança de perfil. A pergunta dele: vale a pena que o plano permita essa mudança de perfil
ou as vantagens seriam superiores que esse ponto negativo? Eu, pessoalmente, né, vou dar a visão assim, eu gosto muito do plano do ciclo de vida, né? Aquele plano que, naturalmente, você tem perfis mais arrojados, né? Na medida que você está no começo da sua vida profissional, na medida que você tem 30 anos para se aposentar, 25 anos para se aposentar, e na medida que você vai chegando perto do seu ponto de aposentadoria, você naturalmente vai reduzindo, né, o risco da sua carteira, até que no limite você vai chegar a uma carteira eminentemente de renda fixa. Eu sei que parece pouco democrático, né, você permitir, você proibir, né, desculpe, você proibir essa migração de perfil entre os participantes, mas dado a questão do viés emocional, eu entendo que você fazendo isso, você no final do dia você está protegendo o participante dele mesmo. É o participante que acaba trazendo danos para ele mesmo no longo prazo. Você impedindo essa mudança de perfil, aí é uma visão bem pessoal minha, né? Depois até queria escutar um pouco a visão da Francisca sobre isso. Você acaba protegendo ele dele mesmo, né? Quanto à segunda pergunta do Clayton Pires, ele pergunta quanto à renda fixa no exterior, o racional sem hedge seria o mesmo que equity? Eu digo que sim, né? Dado que você tem pela legislação um limite relativamente baixo de investimento no exterior, que é 10%, não tem por que você pegar essa parte e fazer o hedge, né? O que você consegue fazer, que é o que a gente aplica aqui na nossa gestão dos portfólios no exterior, é um balanço dinâmico entre a parcela de renda fixa, entre a parcela de equity e a parcela de alternativos, né? A gente utiliza bastante os investimentos alternativos lá fora, que são investimentos a priori não direcionais, que procuram fazer mais arbitragens, extrair o alfa do mercado. Mas eu entendo que, respondendo ao Clayton, que sim, a racional sem hedge seria para toda a parcela de investimento no exterior, independente se é renda fixa, independente se é equity, independente se é alternativos. André, posso te complementar aqui? Claro. Eu acho que esse ponto, pessoal, é muito do que esse trabalho mostra e muito do que a gente vem pensando em relação a essas discussões de portfólio todo, né? O dólar ele é muito mais importante para a nossa alocação local do que para a nossa alocação de investimento no exterior. A renda fixa internacional, ela sofre zero influência do real, da relação dólar-real, né? Já a renda fixa local, ela sofre influência da relação dólar-real. O que eu quero dizer com isso, né? São muitos raros momentos da história onde a gente tem os juros abrindo e o dólar caindo. Isso acontece, sim, em curtos prazos, em situações muito específicas. O ano de 2022 talvez tenha sido mais atípico por uma situação de guerra, mas, em geral, quando o juros está abrindo, o dólar está subindo. Então, a nossa carteira de MAB, que é para ser a base do portfólio, mas a mesma coisa acontece com a renda variável, ela acaba, né, agindo aí, o dólar agindo como um amortecedor. E um pouco do que a gente está trazendo é para desassociar o dólar com a posição exterior. O dólar, ele é um hedge da carteira local. Ter ou não renda fixa lá fora depende do nível de juros que a gente está vendo, das oportunidades, etc. Ter dólar é sempre um amortizador para a gente olhar para esse objetivo que o André trabalhou bem, né? Eu quero ter uma carteira consistente, uma carteira, né, que seja resiliente aos períodos de crise, mas que ao mesmo tempo não abra mão dessas oportunidades que a gente está trabalhando aqui. Então, isso é muito porque a nossa cabeça, e eu tenho falado muito sobre isso, vou trazer mais, mas juntos é todo o trabalho que a gente tem feito, é olhar segmento a segmento como coisas individualizadas. Mas se você avaliar só a renda fixa lá fora, com o hedge, ela é atrativa individualmente, mas a exposição cambial para o restante do portfólio, ela é quase que essencial. É isso que, né, a gente quase, ou essencial, eu diria, dependendo do nível de risco do portfólio. Então, é importante a gente associar as discussões sem deixar, né, de ver as oportunidades da renda fixa lá fora, independente da exposição cambial. É isso. Depois eu falo mais da parte que isso Tá. casa com a história dos perfis dos participantes, mas vamos deixar isso para o final. Perfeito. Esse ponto que a Francisca tocou, né, é a questão da composição do portfólio, né?
Quando você está preocupado, eu faço hedge da minha parcela de renda fixa no exterior, você está olhando para um pedacinho específico do seu portfólio. Você não está olhando o portfólio como um todo. A gente entende que um bom portfólio, a gente faz uma analogia com um time de futebol. O time de futebol não entra com 11 atacantes. O time de futebol também não entra com 11 zagueiros ou 11 goleiros. Ele entra bem equilibrado com classes de ativos, né, que têm papel, algumas têm papel de defesa, algumas têm papel de ligação, outras têm papel de ataque. Ou seja, a gente defende o approach do portfólio total justamente por conta disso, olhar o portfólio como um todo. Dando sequência aqui às perguntas, né, tem a pergunta do... Peraí, eu acho que eu pulei uma aqui. Peguei. A pergunta do Ivan Mendes do Carmo. Ele pergunta, já que o dólar mais 3 é semelhante a 100% do CDI, qual seria o resultado se fosse alocado em CDI ao invés de dólar mais 3? Foi simulada essa opção? Pergunta do Ivan da Sistel. Ivan, se você tivesse trocado o dólar mais 3 por apenas o CDI, você teria, em termos de rentabilidade, obtido a mesma rentabilidade de ponta a ponta, do ponto A ao ponto B, porém, ao longo do caminho, você teria perdido a proteção que o dólar dá para o seu portfólio. Lembra que o dólar ele tem sempre uma correlação negativa com os outros ativos de risco que você tem. Ele vai ter uma correlação negativa com o pré-fixado, ele vai ter uma correlação negativa com o IMAB, ele vai ter uma correlação negativa com a Bolsa, ele vai ter uma correlação negativa, inclusive, com o índice de multimercados. Então, você abrindo mão, você estando no CDI em vez de estar no dólar mais 3, você vai ter o mesmo retorno, porém você vai perder a proteção, você vai ter um caminho pior, você vai ter um caminho mais acidentado, né? Você vai chegar no mesmo ponto, só que você vai andar de montanha-russa em vez de você estar num carrinho, numa estrada um pouco mais confortável. Pergunta agora do Odair Renosto, né? Estamos no momento de queda de juros, também dos juros reais. Seus portfólios mostrados levam isso em consideração? A gente vê isso com um certo grão de sal. A gente está no momento de queda de juros, porém, né, hoje a gente entende que o limite para essa queda de juros, dado ao que você tem de juros americano, é um juros nominal que não vai muito além dos seus 9%, 9,5%. Então, o juro vai cair, mas não vai cair tanto assim. E quando você fala em relação a juro real, né, o juro real neutro de equilíbrio da economia, o próprio Banco Central diz que ele subiu, né? Esse juro real já foi estimado perto de 4%, é o juro real que você não está nem acelerando nem freando a economia, porém, né, com toda essa questão do descalabro fiscal que a gente viveu durante a pandemia, né, e teve continuidade nesse governo, né, que sucedeu ao governo Bolsonaro, a gente tem um fiscal pior. E a nossa perspectiva de fiscal é pior. Então, o próprio Banco Central hoje já trabalha com juro real de equilíbrio em 4,8. Se você pega aquele relatório de inflação do Banco Central, você vê o boxe que eles fazem estimativa de juro real neutro é 4,8. Então, a gente também entende que não tem tanto espaço assim para esse juro real cair, né? O Brasil, no final do dia, né, que a gente brinca, né? O Brasil é um país que é um grande exportador, né, de petróleo, um grande exportador de soja, um grande exportador de minério de ferro e também de taxa de juros, né? Os juros são um grande produto brasileiro e na medida que você tenha um governo que é fiscalmente mais irresponsável, como esse governo que nós temos atualmente, a gente também não vê muito espaço para esse juro real cair para ir para 2%, 3%. Se a gente tivesse um cenário desse, aí sim a gente poderia falar, não olhando para trás, olhando para frente, eu acho que nesse caso faz mais sentido você ter mais bolsa. Mas em termos macroeconômicos, a gente não está vendo isso, pelo menos no horizonte, aí, nos próximos 2, 3 anos, não. O próximo pergunta aqui do Eduardo Rocha, quais são os ativos mais recomendados, né? Recomendados para buscar a exposição IMAB? A pergunta bem específica, né? Carteira própria de NTNB na curva, fundos com esse benchmark, ETFs. Essa é uma pergunta, né, que a gente se faz bastante aqui internamente, a gente está sempre olhando para isso. A gente ultimamente tem preferido replicar o índice utilizando 3 vértices. Os nossos estudos aqui mostram que quando tanto o IMAB quanto o IMAB 5+, se você fizer uma boa escolha de 3 vértices, você consegue uma aderência e um tracking error muito baixo.
inclusive um tracking error menor do que os próprios ETFs, sem contar que os ETFs você acaba tendo o custo, né, do market maker, eles cobram um spread para entrar, cobram um spread para sair, então a gente acaba recomendando mais os ETFs se você for ter uma alocação mais estática. Eu vou comprar esse ETF aqui e vou carregar por 5 anos. Tudo bem, nesse caso vale a pena, né? Se você tiver uma gestão um pouco mais dinâmica de aumentar e reduzir a sua exposição via ETFs, a gente prefere fazer via as NTNBs diretamente, ou então você fazer via fundos passivos, né? Tem fundos passivos que, com taxa de administração muito baixa, estamos falando aí de 0,15, 0,20, 0,10, que você consegue um tracking error, inclusive, menor do que dos ETFs, né? Aqui, em relação à renda fixa brasileira, infelizmente, os ETFs não são tão líquidos e não têm um custo transacional tão baixo quanto, por exemplo, você pega os ETFs da renda fixa nos Estados Unidos. Eu acho que é um pedaço do mercado que ainda está em desenvolvimento. A gente prefere esperar ele se desenvolver mais um pouquinho antes de fazer o uso deles. Qual a pergunta do Álvaro Castro? Qual o nível de prêmio da NTNB que deveríamos nos ater? É uma boa pergunta, né? Se você olhar historicamente, você tem aí uma faixa entre 4% e 6% ao ano, né? Normalmente esse é o patamar de juros reais. Você tem alguns poucos momentos que isso vem para baixo de 4%, você também tem alguns poucos momentos que isso vai para cima de 6%. Eu acho que entre 4% e 6% é o nível adequado de juro real. Tem uma outra coisa, né, que isso meio que passa desapercebido por parte do mercado, que é a questão da inflação implícita, né? Quando você vai comprar uma NTNB, ou quando você está vendo o índice como todo, IMAB, IMAB5+, o que a gente tem que olhar? A gente primeiro tem que olhar o nível de juro real, se esse nível de juro real, historicamente, ele é um prêmio interessante, né? E a segunda coisa que você deve olhar é o nível de inflação implícita que está embutida nas NTNBs, né? Quando você pega o juro nominal, você subtrai o juro real, você chega na inflação implícita, na inflação que está sendo esperada pelo mercado das NTNBs. E isso, para a gente, dá uma indicação de compra. Você pega, por exemplo, ano passado, né? Ano passado foi um ano que as NTNBs ganharam dinheiro, os IMABs ganharam dinheiro, mas o IRFM ganhou mais dinheiro, né? Foi o índice que se comportou melhor. E por que ele se comportou melhor? Porque no começo do ano, né, com aquele problema todo do Lula, aquele problema todo fiscal, a inflação lista esperada nas NTNBs estava muito cara, estava muito alta. Chegou, se não me falha a memória, perto de 6%. Então, quando você tem um juro real alto, porém a inflação implícita também alta esperada, e você tem uma visão de queda de juros, você tem uma visão de desinflação, esse é o momento que, taticamente, é melhor, você vai ter melhores resultados estando no IRFM, você estando nas LTNs ou você estando no pré-fixado nominal. Nesse momento que a gente está agora, a gente não tem o nível de juro real tão alto quanto no começo do ano. A gente não está acima de 6, a gente está ali entre 5,5 e 5,60 agora. Porém, a gente tem uma coisa muito atrativa agora, que as inflações implícitas estão baixas, especialmente as NTNBs mais curtas. E quando você olha para a inflação que acontece no Brasil, é muito difícil a inflação no Brasil vir embaixo de 4%. Então, você virou o ano, né? A gente começou agora, janeiro de 2024, com muito otimismo nos mercados como um todo. O nível das inflações implícitas curtas estava perto de 4%. E, particularmente para a gente, isso pareceu um pouco exagerado, né? Afinal de contas, estamos vivendo aí uma crise climática, com quebra de safra, talvez a gente tenha que ter, na parte de energia elétrica, a bandeira amarela, a bandeira vermelha, ou seja, os riscos associados à inflação pareciam que não estavam bem precificados na inflação implícita. Então, era um cenário, né? A gente, até internamente aqui, para os nossos clientes, a gente recomendou fortemente aí as NTNBs aí no começo do ano, era um momento interessante, porque você tinha um juro real gordinho, um juro real interessante, e o nível de inflação implícita muito baixo. A outra pergunta agora do Leonardo Moreira, como você vê o déficit fiscal para 2024 que o mercado está precificando? O mercado está com alguma coisa ali entre 0,8% e 1% do PIB para 2024. A gente acha que esse risco, que esse número é daí para cima, né? Primeiro que a gente tem uma visão de economia não tão boa, a gente vai ter uma economia esse ano pior, o agro possivelmente
com a quebra de safra, vai tirar pontos do PIB, a gente deve ter uma queda de arrecadação. Nem tudo que o ministro Haddad está tentando emplacar em termos de aumento de impostos ele está conseguindo, né? Você tem um Congresso que está barrando muito ele. Então a gente acha que o que o mercado está precificando, a gente acha que é daí para cima. E quando você fala em termos de impulso fiscal, tem uma coisa muito importante, um detalhezinho que parece técnico, mas é importante para o que vai acontecer esse ano. Você fechou ano passado com um déficit fiscal de 230 bilhões de reais, sendo que desses 230 bilhões, 93 bilhões foi pagamento de precatório, né? Só que esse pagamento de precatório ele entrou no regime de competência em dezembro, ou seja, ele poluiu a estatística de 2023, porém, em termos de caixa, né, ele vai entrar agora, no começo do ano. Ou seja, esses precatórios para as pessoas, né, para as pessoas que têm esse dinheiro a receber do governo, elas vão começar a receber agora, janeiro, fevereiro e março. E isso, em termos de impulso fiscal, isso vai ser alguma coisa forte para esse ano. Então, a gente vai ter esse impulso fiscal que, na margem, acaba trazendo, especialmente para as camadas um pouco mais baixas aí que estavam com esses processos contra o INSS, né, que é boa parte desses precatórios, você vai ter isso ajudando na atividade, mas também ajudando na inflação. Então, esse é um detalhezinho aí, desse detalhezinho de caixa de competência de 23 para 24, que a gente acha importante ficar atento a isso. Retirada. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Tá, agora eu estou falando aqui do Hélio Machado. Tá? A retirada dos recursos dos gringos nesse começo de ano é uma sinalização de descrédito na política fiscal do governo ou realização de lucros? Hélio, a gente está vendo essa retirada, uma retirada tímida ainda, né? É uma retirada de recursos pequena ainda, e a gente enxerga isso muito mais a realização das taxas de juros externas do que a questão da política fiscal do governo, né? Sendo bem pragmático, eu não acho que o fundamento fiscal do Brasil ele tenha piorado de forma material nesses 20 dias em relação ao que a gente viu ano passado. O fiscal era ruim, continua ruim. Então, a gente entende que não é isso, é muito mais o gringo aí, ele realizando, colocando aí o dinheiro taticamente no bolso, porque o juro lá fora também abriu. Se você olhar a curva americana, ela está abrindo aí, os treasuries americanos, alguma coisa entre 20 e 30 bips, né, de 0,2 a 0,3 pontos percentuais aí. Né? E isso naturalmente impacta ativo de risco. O cara ganhou muito dinheiro no Brasil ano passado, o cara está botando um pouquinho no bolso. Na nossa visão, é mais um movimento técnico, é mais um movimento tático do que um momento de caiu a ficha, o gringo está achando que o Brasil tem problema fiscal agora. Próxima pergunta aqui do Thiago Andrade. André, bom dia. Considerando as ideias e principalmente o foco no longo prazo, pode-se entender que, salvo em cenários extremos, as alocações não deveriam sofrer muitas variações ao longo do tempo, necessitando de calibragem periódica. Exatamente. A gente entende, né? E isso, inclusive, a Francisca pode falar bem depois, a gente entende que você tem que ter uma alocação basal nas classes de ativos e você tem que ter bandas, né, de mínimos e máximos que, naturalmente, você pode fazer as suas alocações táticas, né? Como o exemplo que eu dei recentemente, que no começo de 2023 era mais interessante você estar no pré-fixado do que na NTNB. Agora mudou, agora é mais interessante você estar na NTNB do que no pré-fixado. Na medida que os preços relativos entre as classes de ativos vão se alterando, eu acho interessante você poder fazer dentro, é claro, de bandas pré-determinadas, né? Pré-acordadas, você poder fazer alocações que estejam mais pesadas ou mais leves nas classes de ativos. Agora é a vez do Osley. Tudo bem, Osley? Como é que você está? Parabéns pela apresentação, obrigado. Utilizamos o estudo de fronteira eficiente para direcionar a nossa política de investimento. Vocês colocam que não seria o estudo mais adequado para olhar para o passado. Qual seria o estudo ou ferramenta mais adequada para embasar ou direcionar a política de investimento das entidades? Essa pergunta é excelente, Wesley. Basicamente, você quando olha para as teorias, né, de portfólio, elas partem de algumas premissas. Né? A principal premissa é que os mercados são eficientes
e já está mais do que comprovado que os mercados não são eficientes. Se os mercados fossem eficientes, a gente não teria, de tempos em tempos, a formação de bolhas, né, que são muito presentes, especialmente nos mercados acionários. Não é que a gente desgoste totalmente das fronteiras eficientes, a gente acha que ela apenas não deve ser a única ferramenta. Ela é mais uma ferramenta que você tem que colocar junto com a análise de cenário macroeconômico, com a análise de preço dos ativos. Ela apenas é mais uma ferramenta que deve ser utilizada no conjunto da obra. O que a gente discorda é ela ser apenas a única ferramenta a ser usada quando você está determinando a sua política de investimento. Respondendo aqui o anônimo, a mudança do Bacen que ocorrerá esse ano poderá influenciar de alguma forma a expectativa e projeção de juros no país? Respondendo sinceramente, eu creio que não, né? Quando você tem essa cadeira, né, essa cadeira aí de presidente do Banco Central, é uma cadeira que pesa, né? É uma camisa que pesa, né? Então, uma coisa é você ter o seu viés político, outra coisa é você ter compromisso com algum determinado grupo político, mas no momento que você senta naquela cadeira, primeiro que você tem um mandato fixo, né? Quem colocou você lá não vai conseguir tirar você. Então, você tem um mandato, né? Essa é uma das grandes vantagens aí de você ter um Banco Central independente. E segundo, que é a sua biografia, né? Você está defendendo a sua biografia. Então a gente entende que o fator responsabilidade, né, o peso da camisa, ele influencia bastante depois que essa pessoa senta. É claro que você tem os seus estilos, tem pessoas que são naturalmente mais dovish, pessoas que são naturalmente mais rockish. A gente entende que o próximo presidente do Banco Central, a gente entende que sim, ele deverá ser, na média, mais dovish do que o Roberto Campos Neto, mas um dovish dentro da tecnicalidade, dentro dos limites técnicos. A gente não enxerga uso político do Banco Central, não, até porque o Banco Central é uma instituição muito séria, você tem um corpo técnico lá muito bom, né? Eu tenho vários amigos que já foram diretores de Banco Central, o próprio Roberto Campos Neto, eu já trabalhei com ele no passado. Você, quando conversa com eles elogiam muito o pessoal de carreira, né, o corpo técnico. E fica muito difícil, né, você ir para um Copom, você ir para uma reunião de Copom para defender algo diametralmente oposto que o seu corpo técnico está mostrando para você, que o seu corpo técnico está defendendo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não. Não teremos essa influência política desse nível que muitos esperam. O Paulo agora. Nos últimos dias estamos vendo a inflação quieta, mas o dólar subindo e a bolsa caindo. Na sua visão, esse comportamento de mercado é mais em função do perigo do descontrole fiscal ou da divulgação desse plano de neoindustrialização? Eu acho que, na verdade, não é nenhum desses dois. Na verdade, é mais um ponto é mais uma questão técnica, né? Até na nossa apresentação de cenário, a gente colocou nisso em um dos slides. Você teve o valor em dezembro do ano passado, fez um compilado entre diversas instituições de mercado financeiro, né, o que a gente chama de sell-side, com projeções para a Bolsa Brasileira para 2024. E a mediana das projeções deu 143 mil pontos, com uma Bolsa que fechou perto de 135 mil pontos. Quando você fazia a conta, você via que o retorno esperado da Bolsa Brasileira estava menor do que o do próprio CDI. Então você via ali que alguma coisa estava errada. Ou os analistas estavam com projeções muito baixas, né, de lucratividade, de relação preço-lucro para a Bolsa, ou então você estava com a Bolsa meio que tinha antecipado demais aí o upside para ela já nesse final de 2023. A gente viu o mercado virar extremamente otimista, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Então, tecnicamente, você estava todo mundo na mesma posição. Então, quando você tem essa posição técnica, que está todo mundo no mesmo lado, meio que falta o que a gente chama do comprador marginal. Faltou o comprador marginal, né? Faltou aquela pessoa que ia comprar ali a 135 mil pontos. Então, quando você tem esses movimentos técnicos, essa realização que a gente está vendo agora, nos parece que é uma realização muito mais de natureza técnica do que uma mudança de fundamento. É claro, né, que você fechar o ano passado com 230 bi de déficit primário, é claro que você vir com um pacote desse de neoindustrialização, isso não soa bem, né? Isso acaba até funcionando como uma desculpa para você realizar lucros, né? Mas a gente entende que não houve
nenhuma mudança fundamental, material do Brasil de dezembro para cá. O fiscal do Brasil em dezembro já era ruim, né? Ele não ficou ruim em janeiro, né? Esse é o ponto que a gente tem se batido, né? O Eduardo Gomes de Paula, você comentou que na Bolsa Brasileira bancos possuem peso elevado, redor de 20%. No portfólio de investimento da Bolsa Brasileira, recomenda-se priorizar esses papéis diante de empresas cíclicas como Petro, Vale, Gerdau. Aí vem muito o papel do gestor de renda variável, né? A gente, quando está olhando aqui para a alocação, a gente está olhando mais para o beta dos ativos, e aí você está falando muito da visão do gestor, né? Como é que ele está vendo do valuation intrínseco entre os papéis, né? A gente naturalmente conversa com bastante gestores aqui de renda variável, né? E o que a gente tem visto por parte deles é um maior interesse por essas empresas cíclicas, né? Tanto a Petro e principalmente Vale, elas estão negociando com múltiplos muito baixos, inclusive baixos para o padrão delas, né? Para o padrão de uma empresa cíclica. Então, a gente está vendo alguns gestores começando a se posicionar um pouco mais em relação a isso. Aí você tem toda a questão do ruído externo, né? Você teve que o minério de ferro sofreu esse ano por conta das questões da China, aí vem o governo querendo colocar o Manteiga como CEO da Vale, isso tudo acaba gerando ruído aí, né? Acaba trazendo desvalorização do papel, mas quando você conversa com os gestores mais focados no fundamento, o pessoal está, pelo menos a gente tem visto, o pessoal está ficando um pouquinho mais animado com esses papéis cíclicos aí de curto prazo. Agora o Cássio. Como equilibrar a necessidade de bater meta atuarial no curto prazo, compondo uma carteira com base que tem taxa de juros real inferior a essa meta, mas que no longo prazo podem fazer sentido? Essa é uma pergunta muito boa. Deixa eu voltar aqui para a pergunta dele, né? Como é que você faz esse equilíbrio? Por isso que quando a gente está olhando para as Bs, né, voltando naquilo que a gente falou, é muito importante você estar olhando para a inflação implícita que está embutida nessas NTN-Bs, né? Muita gente chama isso de break-even, né, de ponto de equilíbrio. Quando você tem as inflações implícitas embutidas nas Bs muito altas, você precisa que a inflação realizada seja muito alta para aquele negócio bater 100% do CDI. Aí realmente, no curto prazo, complica. Quando você está em momentos que nem a gente está agora, que o juro real está atrativo, né, está acima de 5,5%, e, ao mesmo tempo, você tem uma inflação implícita baixa, isso significa que qualquer surpresinha inflacionária para cima, você, com as suas NTN-Bs, aí eu estou falando das mais curtas, você já vai estar batendo o CDI. Né? Mas essa pergunta que ele coloca, né, é uma pergunta bem filosófica, né? É o curto prazo brigando sempre com o longo prazo. A nossa leitura é que se você vir escravo do curto prazo, você nunca alcança as suas metas de longo prazo, porque é aquela história do gato sempre correndo atrás do rabo. Você está sempre olhando para o passado recente, você está sempre fazendo movimentos muito emocionais. O curto prazo ele prejudica o seu longo prazo do ponto de vista de alocação estrutural. Aqui o Antônio, parabéns, André, obrigado. A TAG agradece aí a sua audiência, a sua presença. Elizabeth, agora eu vou falar da Elizabeth Mani. Sempre tenho muita dificuldade com o tema, mas algumas coisas ficaram bem claras, parabéns. Obrigado, Elizabeth, estamos aqui à disposição, se a gente puder ajudar, estamos aqui para isso. A Varia, que você respondeu a pergunta acima, está respondido, parabéns pela apresentação, obrigado novamente. Excelente, tanto a apresentação quanto as perguntas. Realmente, as perguntas estão de altíssimo nível, de excelente nível. A interação está muito boa. Nesse ponto, sou eu que tenho que agradecer a vocês. A audiência realmente está dando um grande show. André Dantas, você comentou que o país não consegue avançar no ranking de inovação, que nos coloca em posição de competitividade com outras economias. O governo anunciou um programa de 300 bilhões até 2026 no programa dessa neoindustrialização com foco na descarbonização, exportação e competitividade. Deve ser considerado ou será mais do mesmo? Também é uma boa pergunta do André. Historicamente, né, o governo não é um bom alocador de recursos. Isso em qualquer lugar do mundo. Historicamente, quando você vai para um país emergente, o governo é um pior alocador de recursos ainda,
do que o setor privado. O setor privado, né, como você está com o skin in the game, você está literalmente com o seu na reta, né, você acaba sempre fazendo um trabalho mais diligente de alocar esses recursos. E hoje em dia, a nossa visão, esse programa aí de nova industrialização do Brasil, ele é até de certa forma desnecessário, porque você tem o mercado de capitais hoje, né, e fazendo muito uso dos instrumentos isentos, né, estamos falando aí dos CRIs, dos CRAs, das debêntures de infraestrutura, o mercado de capitais já tá fazendo esse financiamento, né? Muito do que a gente está vendo aí de investimento de infraestrutura no Brasil, do avanço do agronegócio, já é o mercado de capitais fazendo essa alocação de recursos de uma forma eficiente. A gente entende que colocar esse dinheiro, né, e é um dinheiro relativamente pequeno ainda, a gente acha que é mais do mesmo, né? Isso me parece um pouco aquela história da Dilma, de você fazer uma refinaria superfaturada, de você tentar fazer o Brasil ser bom na produção de navio, de estaleiro. O Brasil não tem vantagem competitiva nisso, ou seja, me parece mais do mesmo. Espero que não seja, né? Como brasileiro, a gente torce para que dessa vez dê certo, mas a experiência mostra que normalmente não dá. O Álvaro, peraí. Álvaro, parabéns pela apresentação, obrigado. Célia, parabéns, obrigado também você, Célia, Odaí, exposição muito clara. Eu acho que é isso, eu acho que obrigado a todos, eu acho que com isso a gente encerra aí as perguntas e, mais uma vez, queria agradecer aí a interação de vocês, o nível de perguntas, o nível de questionamento foi excelente, foi muito bom. Isso, naturalmente, tornou o nosso summit muito mais rico. Complementando, pessoal, a gente tem vários pontos e várias discussões que a gente tem trabalhado juntos há alguns meses, que é, né, sair e lidar com o desafio de objetivo e carteiras eficientes no longo prazo para o padrão brasileiro. Acho que esse é o ponto principal, né? A gente tem a NTNB que deveria ser a base dos nossos portfólios, uns colchões, que muitas vezes não são, porque a gente tem que lidar com a questão de volatilidade. Por outro lado, a gente lida com a volatilidade da bolsa, dos multimercados, exterior, que não são classes que estruturalmente tem essa questão, né, de que com o prazo elas naturalmente se recuperam. Então, acho que tem muito para a gente evoluir depois desses anos que a gente passou. A gente tem feito discussões muito profundas com os nossos clientes, alguns estão aqui compartilhando conhecimento com a gente também. Mas eu queria deixar as portas abertas para que a gente continue e reforce essas trocas individuais e a nossa visão, que como alocador, o nosso papel é muito diferente, né, de um gestor de ativo, que aí vai buscar o CDI, é olhar, entender esses desafios a fundo, saber que cada caso é um caso, cada, né, entidade tem os seus horizontes de tempo, seus desafios internos, mas que a gente tem algumas pedras fundamentais que a gente não pode abrir mão, e outras que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Então, a questão do perfil dos participantes, tolerância a risco, dá para mudar o mindset sem perder de vista todo o lado macroeconômico. Obrigada a todos que participaram, realmente, espero que todos sejam assim, com esse nível de conhecimento, aula, nosso mestre André, a troca com todo mundo. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos.